Mesmo com tantas provas reais, mesmo com tantos acontecimentos ao redor do mundo, e mesmo estando escrito na palavra de Deus, muitas pessoas ainda acreditam que Deus seria incapaz de castigar as pessoas ou de castigar uma nação. Existem algumas pessoas, até mesmo no meio cristão, que têm uma imagem romantizada a respeito de Deus, ao ponto de dizerem que Deus é incapaz de castigar alguém ou de enviar juízo às nações. Será que é dessa maneira mesmo? Será que Deus jamais castigaria uma nação? Ou será que Deus não enviaria o seu juízo sobre essa terra? Será que é dessa maneira mesmo? Será que Deus jamais castigaria uma nação? Será que Deus jamais enviaria o seu juízo para essa terra? Bom, seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu já vi algumas pessoas dizendo que não acreditam no Deus dos cristãos. Eu já vi algumas pessoas dizendo que não acreditam no Deus da Bíblia. E eu também já vi alguns cristãos dizendo que o Deus do Antigo Testamento, ou que Deus no Antigo Testamento, era um Deus intolerante, um Deus impaciente. Eu já vi algumas pessoas fazendo distinção de Deus em relação à Antiga Aliança e à Nova Aliança, dizendo que na Antiga Aliança Deus era muito rígido e que na Nova Aliança ele enviou Jesus e agora ele está um Deus mais calmo. Só que mesmo o relato dos não crentes na Bíblia e o relato dos cristãos que deveriam acreditar na Bíblia são relatos que não condizem com a verdade. Por quê? Porque nós vemos a graça e a bondade de Deus desde o momento em que o homem caiu no Jardim do Éden. E desde o início, Deus está mostrando para o homem a sua graça e o seu amor. Como, por exemplo, Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. E em uma demonstração de graça, Deus ele fecha o Jardim do Éden para que o homem não comesse também da árvore da vida. E se o homem em pecado tivesse permanecido no Jardim do Éden e comido da árvore da vida, o homem passaria a eternidade em pecado. Então Deus, quando o homem caiu, ele fecha o Jardim do Éden, tira o homem do Jardim do Éden para demonstrar ali o seu amor e a sua graça. Então, desde o início, Deus tem demonstrado o seu amor, desde o início, Deus tem demonstrado a sua graça. Só que o que o ser humano não compreendeu é que desde o início Deus tem dado uma responsabilidade nas mãos do homem. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, vamos ler o versículo 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus deu ao homem a responsabilidade de dominar sobre a terra. E eu sei que a minha próxima fala vai chocar você um pouquinho, e eu não quero aqui tirar a responsabilidade e a soberania de Deus. Na verdade, Deus, em sua soberania, ele deu a terra para o homem, para que o homem seja a maior autoridade na terra. Você que está me assistindo agora, você tem mais responsabilidade em cuidar dessa terra, em dominar essa terra, do que o próprio Deus. E não porque Deus não quer ou não porque Deus não seja soberano. Na realidade, em sua soberania, ele entregou a nós, os seres humanos, a responsabilidade de cuidar a terra. Só que por causa do pecado, o homem tem se desviado deste domínio e não tem dominado sobre a terra de maneira correta. E desde o início, Deus está guiando e direcionando o homem para que ele ande no caminho correto e esteja dominando sobre a terra da maneira certa. E ele não faz isso porque ele é egoísta, mas porque ele é soberano e ele quer que o homem caminhe para a vida eterna. Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com Moisés, Deus falou com Josué e com vários profetas no decorrer da palavra de Deus, para que estes sigam os caminhos corretos, para que a terra seja dominada, seja subjugada da maneira certa.
E aí, por causa do pecado, o homem entregou o domínio da terra nas mãos do próprio diabo. Olha só o que diz Lucas capítulo 4, os versículos 5 e 6. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. E aqui nós encontramos a fala do próprio diabo. Esse texto registra a tentação de Jesus. E Jesus foi levado a um lugar muito alto e o diabo mostra para ele todos os reinos. E ele fala para Jesus: olha, se você me adorar, eu vou dar todos os reinos da terra. Por quê? Porque todos os reinos da terra me foram entregues. Então nós vemos aqui que por causa do pecado, por causa do desejo egoísta do coração do homem, o mundo, os reinos do mundo foram entregues ao próprio diabo. Inclusive nós vamos encontrar um relato de Jesus chamando o diabo de o príncipe deste mundo. Não se engane, o diabo não é dono deste mundo, ele é o príncipe deste mundo, ou seja, ele está sentado sobre um trono e dominando a terra, quando na realidade quem deveria estar dominando a terra deveria ser nós, os seres humanos. O apóstolo Paulo também vai falar a respeito do domínio do diabo. Vai lá comigo em 2 Coríntios capítulo 4, vamos ler os versículos 4 e 5, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que o Deus deste século, aquele que domina sobre este mundo, sobre esse sistema, é o Deus que cegou o entendimento daqueles que não acreditam na palavra de Deus. Então, queridos, Deus, ele é o Criador dos céus e da terra e ele é, sim, soberano sobre toda a terra. Mas como ele não vai contrariar a sua própria palavra, ele enviou Jesus para que o ser humano, através de Jesus, volte para o caminho da eternidade e para que essa terra seja dominada pelo próprio homem. Vai chegar um determinado momento em que Jesus vai restaurar toda essa terra e nós reinaremos com o Senhor aqui nessa terra. E se o diabo está no domínio deste mundo, se ele é o príncipe deste mundo, ele vai induzir as nações para estabelecerem leis e regras que são contrárias à palavra de Deus. O principal objetivo do diabo é desviar a humanidade dos caminhos eternos. O principal objetivo do diabo é desviar as pessoas dos caminhos de Jesus, porque em Jesus as pessoas alcançam a eternidade. Só que ele é o príncipe deste mundo, mas as leis que estão vigentes, as leis que realmente valem, são as leis que o próprio Deus, que é criador dos céus e da terra, estabeleceu. E todas as vezes que nós seguimos o príncipe deste mundo, nós podemos sim sofrer o juízo e o castigo de Deus. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 12. Diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra, presta atenção, quando uma terra pecar contra mim, ou quando uma nação pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, o texto está nos dizendo que qualquer terra, qualquer nação que pecar contra Deus sofrerá o juízo de Deus. E sabe essas nações que colocam leis, que estabelecem leis que contrariam a palavra de Deus? Então, se você reparar ao longo da história, todas as nações que abandonaram a palavra de Deus, ou todas as nações que colocaram leis e regras que desagradam a Deus, todas essas nações sofreram com o juízo de Deus.
Então, se o diabo está no controle das nações, se o diabo é o príncipe deste mundo, ele vai induzir os reis dessa terra, ele vai induzir os governantes dessa terra a estabelecerem leis e regras que contrariam a palavra de Deus. E as leis que regem este mundo, as leis que estão escritas na palavra de Deus, elas não foram feitas apenas para aqueles que frequentam igreja, elas não foram feitas somente para aqueles que são crentes. Na realidade, o diabo é o príncipe deste mundo, mas a lei que vale para todas as pessoas é a lei que está descrita na palavra de Deus. E Deus espera que o ser humano se arrependa e volte para o caminho correto. Olha só o que o apóstolo Paulo falou quando ele estava na Grécia. Ele estava pregando para os gregos, não eram crentes. Na realidade, boa parte dos ouvintes da mensagem de Paulo nesse texto eram filósofos ou eram seguidores de filósofos. Presta atenção, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Deus, através do Evangelho de Jesus, notifica todas as pessoas do mundo, para que essas se arrependam de seus pecados e passem a dar crédito à palavra de Deus. Nós encontramos de Gênesis a Apocalipse, Deus falando a respeito do juízo que ele enviará sobre essa terra. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus pode castigar uma nação em específico, mas um juízo de Deus está marcado sobre essa terra. E ele vai julgar as nações e ele vai julgar cada pessoa segundo o seu proceder. Bom, eu espero que você encare este vídeo como mais um ato de amor de Deus, porque ele deixou a sua palavra para nos avisar. E um pai amoroso, ele avisa antes de que alguma coisa ruim aconteça. Que você se posicione, que você esteja no caminho certo, porque o juízo de Deus se aproxima dessa terra. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.